Eles dizem que algumas portas não deveriam ser abertas. Que existem lugares onde a realidade fica tão fina que o outro lado consegue atravessar. Por décadas, moradores de uma pequena cidade no interior de Goiás evitam passar pela estrada velha depois do pôr do sol, porque à beira dela permanece uma fazenda abandonada onde, segundo relatos, documentos e até investigações policiais, o tempo parece não seguir as regras normais. Luzes aparecem onde não há energia. Crianças choram de dentro de uma casa completamente vazia. E uma figura de chapéu, sempre de costas, é vista caminhando para o mato, mas nunca saindo do outro lado. Hoje você vai conhecer o caso da Fazenda São Miguel Arcanjo. Um lugar onde fé, superstição e acontecimentos reais se misturam num dos relatos sobrenaturais mais intrigantes do Brasil. A história começa em 1908, quando o coronel Benício Cortes, um fazendeiro rico e influente da região, comprou uma grande área de mata fechada para erguer ali sua propriedade. Junto com ele, veio a esposa, Dona Áurea, profundamente religiosa. Mas o terreno escolhido tinha um histórico complexo. Antigos moradores diziam que aquela área era usada, desde o século XVIII, como local de pagamento de promessas. Um lugar onde escravos, indígenas e trabalhadores pobres realizavam rituais pedindo proteção ao arcanjo São Miguel. Com a construção da casa grande e do curral, histórias começaram a circular entre os trabalhadores. Eles relatavam ouvir passos no telhado durante a noite. E, principalmente, uma voz rouca, sempre repetindo o mesmo pedido: não mexam com o que é meu. Benício ignorava. Áurea não. Ela pedia que o marido construísse uma pequena capela próxima à casa para acalmar o que vivia por ali. Mas antes que a obra começasse, a primeira tragédia aconteceu. Certo final de tarde, o filho mais novo do casal, um menino de 6 anos chamado Caio, sumiu. Testemunhas dizem que ele foi visto pela última vez entrando na mata, seguindo um homem alto de chapéu. A busca durou 3 dias. A polícia da época encontrou apenas o sapato do garoto, perfeitamente limpo, ao lado de uma árvore marcada com 3 cortes na madeira, como se fossem garras. A criança nunca foi encontrada. Dona Áurea entrou em desespero. E, na madrugada seguinte ao desaparecimento, segundo relatos da família, ela acordou ouvindo o filho batendo na porta do quarto, dizendo: "Mãe, deixa eu entrar, eu tô com frio." Quando abriu a porta, não havia ninguém. Mas no chão, havia marcas pequenas de pés descalços, molhados. A partir daquele dia, a fazenda nunca mais voltou a ser a mesma. Com o tempo, trabalhadores começaram a abandonar o emprego, alegando medo do local. Relatos coletados anos depois pelos moradores incluem uma sombra de chapéu, sempre parada perto do curral, mas sumindo se alguém se aproximava. Choros de criança vindos do poço velho, mesmo ele estando seco. Fogueiras que se acendiam sozinhas na mata, formando círculos perfeitos. E, principalmente, a sensação de ser observado, mesmo no silêncio absoluto da fazenda. Benício, determinado a manter o controle, proibiu qualquer menção de maldição. Mas a situação se agravou quando 3 animais foram encontrados mortos em uma mesma manhã, com marcas longas no couro, como se algo muito grande os tivesse arranhado. A população local começou a chamar o lugar de a Fazenda do Arcanjo, que virou cemitério vivo. Em 1924, dominada pela culpa e pela dor, Dona Áurea mandou erguer finalmente a capela dedicada a São Miguel Arcanjo, acreditando que isso traria paz. E por alguns meses, trouxe. As aparições diminuíram, os sons desapareceram, e até os trabalhadores começaram a retornar. Mas a calmaria não durou. Na noite anterior à finalização da capela, o carpinteiro responsável foi encontrado morto, com o corpo arcado para trás, como se algo tivesse quebrado sua coluna em silêncio. Seus olhos estavam abertos, e sua expressão, congelada de pavor. Ao lado do corpo, alguém havia riscado no chão: "Você não manda aqui." Em 1931, numa madrugada extremamente fria, a família Cortes desapareceu da fazenda. Não houve luta. Não havia sangue. Todos os quartos estavam arrumados, a mesa posta, os animais alimentados. Só havia um detalhe perturbador. A porta da capela estava trancada por fora, e dentro dela, todas as velas estavam queimadas até o fim. No centro, uma mensagem escrita com carvão: "Ele levou quem era dele." Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a família. A fazenda foi abandonada.
Foram feitas 3 investigações oficiais no local ao longo das décadas. 1957. O relatório perdido. 2 investigadores entraram na mata para avaliar a fazenda. Um deles, anos depois, registrou em depoimento: "Eu ouvia passos atrás de mim, mas quando virava, não havia pegadas." Outro policial alegou ter visto uma criança correndo pelos corredores da casa grande, mas ela desaparecia ao se aproximar. O relatório final foi classificado como sem explicação. 1981. A equipe de geólogos. Uma equipe de geólogos enviada para estudar o solo encontrou algo peculiar: um campo eletromagnético instável, picos de energia que faziam bússolas girarem sozinhas. Um dos equipamentos registrou um som grave vindo da capela. Uma voz que repetia: "Volta." A equipe encerrou a expedição e abandonou o local no mesmo dia. 2009. O drone que sumiu. Pesquisadores de fenômenos paranormais usaram drones para mapear a propriedade. Um dos aparelhos registrou uma figura humana na mata, imóvel, completamente parado sob uma árvore. Quando a câmera aproximou, a figura olhou diretamente para o drone. O equipamento caiu imediatamente. Nunca foi encontrado. Mesmo abandonada há décadas, a fazenda continua sendo alvo de testemunhos. Moradores da região relatam uma luz azulada dentro da casa grande, mesmo sem energia. Uma criança batendo nas janelas, sempre dizendo: "Tô com frio." Um homem de chapéu, parado à beira da estrada, com a cabeça baixa. Sinos tocando sozinhos na capela, sempre às 3h59 da manhã. Nunca antes, nunca depois. Um caminhoneiro afirmou ter visto a mãe e o filho perdidos, caminhando no acostamento pedindo ajuda. Quando ele parou, eles desapareceram. A história se repete há décadas. Um historiador local descobriu documentos antigos revelando que, séculos antes, aquele lugar era usado para rituais de passagem, onde se acreditava que anjos e espíritos de proteção caminhavam entre os vivos. E que, ao romper com aquela tradição ao construir a fazenda, o coronel teria desencadeado algo que estava adormecido. Segundo a teoria, o homem de chapéu não é um espírito maligno. Ele seria um guardião, preso entre mundos, incapaz de abandonar a área que jurou proteger. E, com a morte da família Cortes, algo mais foi despertado ali. Algo que imita vozes, que atrai pessoas, que tenta completar um ritual nunca concluído. O caso mais recente aconteceu em novembro de 2023. 3 jovens que exploravam lugares abandonados entraram na fazenda e começaram a gravar tudo para o TikTok. Enquanto filmavam, começaram a ouvir passos pesados no corredor. No vídeo, uma sombra aparece contra a parede. Longa, torta, como se fosse de alguém muito alto. Um dos jovens pergunta: "Tem alguém aí?" A resposta vem segundos depois. Clara, profunda, masculina. Ainda não. O vídeo termina com a câmera caindo no chão. Os jovens foram encontrados no dia seguinte, parados na estrada, desorientados, cobertos de arranhões. Eles dizem que não lembram de nada. Mas um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Na camisa de um deles havia marcas de mãos pequenas, de criança. Hoje, a fazenda está completamente isolada, fechada com correntes. Mesmo assim, aventureiros relatam ouvir risos, choros e passos vindo da propriedade. E segundo moradores, às vezes, é possível ver na porta da capela uma mulher ajoelhada, vestida de branco, rezando sozinha. Quando alguém se aproxima, ela desaparece. Muitos acreditam que seja Dona Áurea. Outros dizem que é outra coisa imitando sua forma. Uma coisa é certa: se você passar pela estrada de madrugada e vir um homem de chapéu na beira do mato, não pare. E, acima de tudo, não siga uma criança chamando seu nome. Apesar de ser uma lenda para alguns, para os moradores, é parte real da história. E o mistério da Fazenda São Miguel Arcanjo continua, ano após ano, esperando sua próxima testemunha.